Oi pessoal, então eu sou o professor David Oliveira e nesse vídeo a gente vai abordar de maneira geral softwares estatísticos, né, e especificamente o software R, né, o ambiente ou a linguagem R de programação com a finalidade exclusiva de aplicação em análise estatística, ok? Nosso roteiro da nossa atividade aqui basicamente vai ser a apresentação do R. Então a gente vai fazer uma introdução do que é o R, em contexto que ele está e quais as ferramentas associadas ao R que a gente vai utilizar. Depois vamos trabalhar no contexto de análise de dados. Então vamos trabalhar com conjuntos de dados, né? Como é que a gente pode importar conjunto de dados para dentro do R e manipulá-los. A parte de estatística descritiva, a parte de probabilidade também que a gente vai abordar, especificamente as distribuições de probabilidade, portanto, relacionadas a distribuições contínuas e discretas que foram vistas no conjunto durante o conteúdo da disciplina de estatística. E, finalmente, abordar tópicos de inferência. Muito bem. Fazendo uma rápida introdução, então, a pergunta que se faz é por que do uso de software estatístico? Na verdade, por que do uso de softwares de maneira geral? A ideia de softwares, né, de ferramentas, tanto de aplicativos de celular, enfim, ou mesmo utilizados em notebooks ou em PCs, independente da máquina em si, né, a ideia é sempre automatizar processos. Então, nossa ideia é sempre a gente facilitar processos que são muito repetitivos, né, muito tediosos e, nesse caso, os softwares, eles ajudam bastante porque eles tornam as tarefas bem mais rápidas de serem implementadas, né, de serem realizadas, bem como dinâmicas, ou seja, você pode alterar um pouquinho o desenho dessa tarefa, né, e aplicar este resultado, essa modificação desse desenho. Muito bem, então, só para exemplificar, considere o seguinte: imagine que a gente fôssemos calcular a média amostral e o desvio padrão amostral de um conjunto de dados com 100 elementos, né? Naturalmente, eu teria uma conta que é bem extenuante, né? Principalmente para ser feita à mão. Então, uma ideia simples, uma calculadora ou mesmo um software, o que ele faz é automatizar esse processo da conta, que não é mais manual. Claro, é um exemplo muito, né, exagerado aqui, né? Mas que em boa parte das atividades práticas que a gente lida, vocês vão ver que a ideia é a mesma, está centrada em automatizar o processo de uma tarefa que é altamente repetitiva. Bem, como opções de softwares, a gente tem vários softwares disponíveis no mercado. Vou citar três aqui que são famosos, né? O SPSS, o Stata e o SAS. Você vê que os três aqui, ó, tem esse Rzinho aqui, que significa o quê? Significa que o registro desse software, a utilização desse software, ela não pode ser feita de maneira irrestrita. Ou seja, ele tem restrições de uso por conta de ser softwares produzidos por determinadas empresas que têm interesse, claro, visando lucro, né? E a maioria das vezes são cobradas licenças, valores de licença para a utilização do software, o que implica em valores financeiros, né? Ele tem as vantagens, né? Naturalmente são softwares ligados à empresa, tem algum tipo de assistência, né? Mas tem a desvantagem apresentada de um valor financeiro ser embutido aqui. Bem,
duas alternativas que não são exatamente softwares, como no caso anterior, mas também tem a mesma ideia, são esses dois ambientes, ou dois softwares, se a gente considerar dessa forma, que seria o R e o Python. Na verdade, não são softwares, mas vamos discutir um pouco mais à frente no vídeo. Então, são duas opções que têm a vantagem de ter uma licença chamada GPL, né? General Public License. Então, esse tipo de licença, na verdade, ela permite a utilização do software, né, ou dessa ferramenta, e sem a necessidade de ter algum tipo de valor financeiro associado. Né? Claro que essa licença tem um código específico, ou seja, tem termos de uso, né, que o usuário, ao utilizar o software, deve aderir, mas neste caso ela não tem nenhum tipo de implicação financeira, né, o que é uma vantagem. Tem outros softwares sobre essa, né, outros ambientes sobre essa licença, mas a gente vai eu abordei os dois aqui só como exemplo, são os dois muito utilizados no contexto de análise estatística, e a gente vai dar mais foco para o R. Embora o Python, vocês poderão ver que em termos de estrutura de linguagem estruturada, ele é muito similar à estrutura do R. Muito bem, o que é o R então? Aqui eu peguei essa definição associada ao site né, que é manutedor do R, né, que concentra a ferramenta R e disponibiliza as versões atualizadas. Então, segundo a definição aqui, ó, o R is a free software environment for statistical computing and graphics. Quando ele fala free software environment, é um ambiente, né, um software, um ambiente de software específico para computação estatística, ou seja, cálculos estatísticos e a análise análise não, né, propriamente dito, mas para a produção de gráficos, né, que é o grande objetivo. Além disso, um segundo aspecto associado é que ele é multiplataforma. Essa é uma característica que hoje é menos importante, né, por conta de você ter ambientes de nuvem onde você pode rodar os softwares, mas era uma característica até vantajosa, né? Você tinha versões para diferentes sistemas operacionais, considerar as plataformas Unix, né? O Linux é uma delas, o Windows e o macOS, né? O sistema operacional da Apple. Muito bem, algumas preliminares. Então, quando eu falo do R, um programa que está sempre associado ao R, é uma ferramenta interessante de utilização que eu recomendo, é o RStudio. Muito bem, o que é o R? Se o R é um ambiente, né, para computação, mas para além disso, ele também é uma chamada linguagem. Então, o R é uma linguagem de programação. Então, tem uma linguagem própria que o R utiliza para programar, né, para resolver determinadas tarefas. Então, enquanto o R pode ser observado como sendo uma linguagem, o RStudio ele é observado como sendo um ambiente de trabalho, ou seja, o local, né, a ferramenta software, onde eu desenvolvo ou eu reproduzo, né, ou registro as ideias descritas sobre essa linguagem do R. Para fazer um exemplo bem rudimentar aqui, pense no R como sendo uma língua. Então, o português, o inglês, ele tem um conjunto de regras para você produzir textos, seja no português, seja no inglês. São regras diferentes, portanto, são línguas diferentes, né? Enquanto o RStudio, você pode encarar, reduzindo bastante a sua funcionalidade, né, do RStudio, como sendo um editor de texto.
Nesse editor de texto, podemos, né, como exemplos aqui, né, o Word, o Notepad, né, podemos fazer a redação de textos, tanto em português quanto em inglês. Então, o RStudio é uma plataforma dessa natureza, porque eu também posso escrever, digamos, programas sobre uma linguagem R, mas posso também escrever sobre uma linguagem diferente da do R. As linguagens de programação, elas são chamadas de linguagens de comandos, ou linguagens imperativas, ou seja, impera comandos. Por quê? Porque o que eu vou descrever, né, nesse conjunto de ideias descritas sobre essa estrutura dessa linguagem é uma série de comandos que vão ser passados ou vão ser apresentados à máquina que vai executá-lo, nesse caso, o computador. O objetivo sempre desses comandos é resolver um determinado tipo de problema. Então, esse é o norte aqui. Muito bem. Ainda na introdução, o RStudio ele pode ser instalado no seu computador. Então, você pode baixar o RStudio se quiser, se desejar, seja Windows, seja Linux, enfim, independente da sua plataforma de utilização, você pode baixar, né? Ele vai ter um ambiente, né, um ambiente de utilização para produção que a gente vai desenvolver um pouco mais daqui a pouco, mas também tem algumas ferramentas que são nuvens de hospedagem do RStudio, né? Uma delas aqui, ó, é o POSIT, né? O POSIT, o que ele é? Ele pode ser encarado como uma nuvem, um espaço, né, na internet, um servidor, no qual podemos armazenar scripts, né? Mais do que armazenar, mas podemos armazenar e executar scripts como se fosse no nosso computador. Então, o chamado cloud, né, nuvem. Então, a gente pode usar uma analogia o seguinte: se o RStudio é um ambiente de programação, que é equiparado a um editor de textos, que a gente fez a comparação em relação ao R, o POSIT é como se fosse o Google Docs, ou seja, ele permite que você armazene esse programa, né, ou esse texto, entre aspas, que foi editado na nuvem. E aí você pode ter uma série de vantagens associadas. Algumas delas são o compartilhamento. Então, existe facilidade no compartilhamento, a possibilidade de compartilhar esses códigos para mais de um usuário lidar com os códigos, bem como a vantagem de editar em qualquer PC, ou seja, você não independe de onde você está. Você pode estar no laboratório da universidade ou em casa e vai acessar o mesmo arquivo, né, através dessa estrutura de nuvens. Bem como outras vantagens aqui que a gente não vou discutir aqui, mas existem outras vantagens. O POSIT é uma ferramenta paga, tá? Mas ele dá a possibilidade de você utilizá-la, né, com restrições de armazenamento e de número de scripts que você escrever. Ele vai, digamos, ter essa possibilidade de um uso em uma escala que não seja uma escala muito grande, né, com um grau de utilização muito grande. Claro que se houver a necessidade, você tem a possibilidade de assinar a licença, né? Mas não é o caso nosso, né? O nosso escopo é muito pequeno, né? Isso trata-se de empresas ou de grupos de programação maiores. Então, a minha tarefa proposta aqui é a seguinte: cria uma conta no POSIT. O POSIT tem a vantagem, então você vai consultar POSIT Cloud no Google, tá? Facilmente você vai encontrar. E a vantagem é que ele consegue criar uma conta associada ao Google. Então você pode usar até a sua conta institucional da universidade para fazer a criação da conta. Quando fizer isso, o que vai acontecer é o seguinte: você vai cair numa janela
né, ao acessar o browser. Não exatamente igual a estou carregando aqui o meu ambiente, né? Mas você vai entrar, né, nesse ambiente e claro que ele vai necessitar de criar os arquivos, né, de programação, mas a gente vai discutir eles ao longo do tutorial. Então, veja que esse ambiente aqui, ó, ele é um ambiente igual ao que seria apresentado no RStudio se você estivesse instalando no seu computador. Principalmente essa parte aqui, ó, essa estrutura, essa estrutura, essa estrutura e essa estrutura. São partes, são ambientes onde você teria digamos, essa dinâmica, né, dessa mesma forma. Então aqui eu tenho um ambiente que é um ambiente de edição, né, dos meus programas. Aqui tem um ambiente de exibição, né, que a gente chama de console, de exibição dos resultados. Aqui tem uma listagem com várias outras funcionalidades, histórico, conexões, questões de tutorial, e a parte do environment, que é os dados associados aqui ao seu script atual. E aqui, essa parte é importante porque ela mostra, nessa janela Files, tem outras janelas aqui, ó, apresentação, Viewer, Help, né, o Help de documentação, Plots para a questão de gráficos, e principalmente essa janela Files aqui, ó, ela vai mostrar todos os arquivos que você está lidando no seu projeto Cloud, que pode ser criado aqui. Então, se você pegar aqui, ó, eu tenho uma pasta chamada tutorial. Então, é como se fosse uma pasta em um computador. Então, toda a dinâmica dela. Então, eu tenho algumas pastas, eu tenho alguns arquivos aqui, ó, e eu vou poder manipular com esses arquivos. Muito bem, voltando à nossa apresentação, agora, como eu disse, crie uma conta no POSIT, né, usando o Google. Sugiro que pause o vídeo e tente criar essa conta para a gente poder avançar para as próximas etapas. Bem, agora eu vou voltar à ideia de resolver problemas, porque afinal de contas, as linguagens de programação são linguagens de comando, que o objetivo principal é resolver um determinado tipo de problema. Quando eu falo dos conceitos-chave associados aqui, eu tenho o conceito do que é um problema. Associado a um problema, eu tenho uma solução, que a gente pode olhar de duas formas. Primeiro, um método de solução, que eu vou chamar de algoritmo, ou seja, a ideia para resolver o problema, e a descrição da solução, que é o chamado programa. Veja que a ideia é algo abstrato, né? Ou mais abstrato, um nível de abstração maior. O programa já é diferente, é a descrição dessa solução, né? Existe uma comparação muito interessante que é feita com algoritmos, né, para definir a ideia de um algoritmo, que tem a ver com, por exemplo, o problema de fazer um almoço. Então, fazer um almoço implica uma solução. Então, o método de solução seria, primeiro, o algoritmo, ou seja, o que eu vou fazer no almoço, né? Quais são os pratos que eu vou fazer e quais as sequências de preparos, né? Quais as sequências, nesse caso específico, tempos, né, de cada um dos pratos, ingredientes, e a receita propriamente associada a cada um dos pratos. Essa descrição da solução é como se eu escrevesse essa receita, que está na minha ideia, está na minha cabeça, num papelzinho, num caderninho. Então, são duas coisas diferentes. Primeiro, a ideia do almoço, da proposta do almoço, né, que a gente vai tentar fazer. E segundo, o registro dela, né, a descrição dela através de um caderno de receitas. Muito bem, então vamos lá. Definindo um pouquinho mais formalmente, o que é um problema? Um problema é uma tarefa, né, nesse caso, um problema ou tarefa, a ser executada. Então, eu preciso realizar essa tarefa, né,
para resolver esse problema. O que é o algoritmo? É uma sequência de instruções, nesse caso comandos, para cumprir essa tarefa. Então, eu tenho que colocar em sequência, isso é importante, né? Os tipos de linguagem, no caso no que o R se enquadra, são chamadas de linguagens estruturadas e são sequenciais. Então, ela tem uma sequência de comandos que vai ser, uma vez realizada essa sequência, eu vou cumprir essa tarefa. O interessante é que, às vezes, eu posso mudar a sequência dos comandos e não alterar o resultado final do cumprimento da tarefa. Em outras vezes, isso pode não ser verdadeiro. Então, tem que se atentar com relação a isso. E, finalmente, o programa. O que é o programa? É uma sequência de instruções dos comandos para cumprir a tarefa sob uma linguagem, ou seja, escrita numa determinada linguagem. Pode ser o R, pode ser o Python, né, como a gente tinha citado, ou qualquer outra linguagem, SPSS, Stata. Por isso que o importante aqui, claro que o nosso minicurso aqui, né, o tutorial aqui, ele é muito limitado, né, em termos de o que a gente está abrangendo, mas a ideia é que, se você aprende a programar de maneira consistente, você vai conseguir lidar com outras diferentes linguagens de programação com muita facilidade, né? Vamos dar um exemplo, né, dessa dinâmica. Então, vamos pensar no seguinte. O meu problema é obter o desvio padrão desse conjunto de dados aqui que está apresentado. Então, tem um conjunto de dados 3.1, 2.1, 5.3 e 2.4. Lembre-se que o desvio padrão é a raiz da variância, cuja fórmula, né, a qual a fórmula está dada aqui, ó. Então, essa é a fórmula da variância simplificada que está apresentada aqui nesse quadrinho. Então, meu problema é obter o desvio padrão. Para tanto, eu posso cumprir uma série de etapas de cálculos aqui, ó, para obter o valor da variância e, consequentemente, do desvio. Então, a primeira coisa eu poderia obter o somatório de x ao quadrado. Então, somatório dos quadrados de x. Então, obteria esse valor, porque esse valor vai ser um valor no cálculo aqui da variância e, consequentemente, do desvio padrão. Segundo momento, eu poderia obter o somatório de x, que é diferente do somatório de x ao quadrado. Por quê? Porque ele está aqui, ó, ele vai ser elevado ao quadrado, né, o somatório todo, né, o resultado final do somatório, e vai fazer parte da expressão da variância. Então, eu já cumpri a tarefa de obter esse valor, Agora, eu posso obter o S. Veja, claro, estou admitindo que eu tenho o tamanho da amostra, que está dado aqui, ó, no conjunto de dados. 1, 2, 3, 4. Meu tamanho da amostra dado aqui. E, finalmente, obter o S, que vai ser a raiz desse valor obtido aqui, ó. Veja que essa sequência de etapas, ela está descrita aqui de maneira completamente abstrata, né? Ou seja, eu não estou escrevendo ela, embora a gente esteja usando o português aqui para descrever, mas a gente está mesclando, né? A gente está sob uma forma bastante abstrata, né? Ou resumida, vamos dizer assim. O que vai acontecer? Eu vou ter que passar isso aqui, ó, para uma linguagem de programação. Como exemplo, eu tenho dois códigos aqui, ó, que implementariam esta solução, ou seja, que descreveriam esse algoritmo, implementariam esse algoritmo sob uma determinada linguagem. Nesse caso aqui, sob a linguagem Python. Então, essa sequência aqui, ó, de 3 comandos, né, de 9 linhas aqui, né, de comandos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Essa aqui em vazio não faz diferença nenhuma, né? Mas essa sequência de comandos aqui vai calcular o meu desvio padrão dessa amostra. Bem como o R. Então, veja que
Aqui, o interessante é que eu tenho duas linguagens diferentes, a qual a solução é a mesma, o algoritmo é o mesmo, e que descrevem, né, essa sequência de comandos aqui, ó, cada linha representa um comando, elas descrevem a solução, né, desse problema, né, sob a determinada linguagem. A gente vai trabalhar com maior foco aqui no R, claro, né? Vamos trabalhar com esse exemplo do R. Para tanto, eu vou voltar no POSIT, tá? Eu vou disponibilizar todos esses códigos que eu estou lidando com eles aqui, ó, numa pasta do Drive, e vocês vão ter que, vamos dizer, subir esses arquivos, né? Vão ter que exportar esses arquivos para o servidor POSIT, ou de maneira alternativa também pode trabalhar na própria ferramenta no RStudio, se você resolver instalar em casa. Então eu vou abrir esse programa aqui, que é o cálculo, programa cálculo do S, né? O programa cálculo S do desvio padrão, que é justamente aquela sequência de comandos lá que a gente tinha apresentado no slide. Então, o que a gente tem? Aqui a gente tem o registro do programa sob a linguagem R. Eu tenho aqui, importante frisar, essas primeiras linhas que eu estou colocando aqui, ó, da 1 a 4, você vê que ela tem uma cerquilha aqui, um jogo da velha, na frente aqui. O que são essas linhas? Essas linhas, quando você coloca um jogo da velha, essa linha fica, vamos dizer assim, ela não é considerada durante a execução do programa, né? Então, ela é chamada de comentário. Para que ela serve? Ela serve para documentar o código que você está escrevendo, o programa que você está escrevendo. A documentação serve para quê? Muitas vezes, se você escreve o programa e não documenta ele muito bem, ou seja, não diz, essa parte eu usei para calcular tal parte da operação, da tarefa que eu tinha que concluir. Essa função tem essa finalidade. Então, quando a gente não coloca digamos, essa descrição, isso dificulta bastante na hora que a gente tiver que retornar o código e que a gente não está com todas as informações fresquinhas na cabeça. Para fazer a execução, só para a gente mostrar, eu tenho um comando aqui, ó, que é o run. O que ele faz? Esse run, ele executa cada linha de comando onde o cursor está, sequencialmente, claro, né? Então, lá é run the current line or selection, né? E o resultado da execução vai ser visto aqui nesse espaço aqui de baixo, que é o console. Para limpar o console aqui, né, eu tinha algumas informações anteriores, eu posso usar Ctrl+L aqui, né, uma função que serve para limpar. Às vezes o console fica cheio de comandos aqui, a gente quer limpar. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar o cursor na linha 6, aqui a primeira linha, e vou executar aqui, ó. Então, executei a primeira linha, né, sem a ideia do significado de cada uma delas. A segunda, né, a linha 7, a linha 8, a linha 9, a linha 10, a linha 11 e finalmente o S, a linha 12, que vai exibir o valor do SX, do desvio padrão desse conjunto de dados. Então, após a execução dessas linhas, que estão escritas aqui, e aqui aqui foram executadas, né, nesse espaço chamado console, eu vou obter o valor calculado. O legal é que, assim, tem aquela questão de algumas linhas eu poderia trocar aqui a ordem delas e isso não afetaria o resultado final do algoritmo. Entretanto, algumas linhas não seria possível fazer essa alteração. Muito bem, vamos retornar então. Claro que nosso contexto de automatização, né,
uma das grandes, digamos, vantagens de utilizar ferramentas computacionais e linguagens de programação é que a gente pode automatizar processos, né? Nesse caso específico, automatizar análises estatísticas. Então, para ilustração, eu vou trabalhar com um problema de domicílios, tá? Com uma ideia de um estudo inferencial, na verdade, um estudo estatístico sobre uma população de domicílios qualquer, que a gente vai ver um pouquinho mais à frente. Mas a ideia é que a partir dele a gente vai ver tanto a parte de tratamento de dados, ou seja, como que eu importo conjuntos de dados, como eles são vistos dentro do R, porque afinal de contas eu vou ter que manipular com conjuntos de dados, né, para fazer análises estatísticas. A parte de estatísticas descritivas, que importa em medidas, né, cálculo de medidas, e a parte de distribuições de frequência, né, esboçadas nos diferentes tipos de gráfico que a gente viu durante a disciplina. A parte de probabilidade, explicitamente a gente vai trabalhar com distribuições paramétricas aqui no R, tá? Não vamos trabalhar todo o conteúdo de probabilidade que a gente viu, ele fundamenta, ele embasa para tudo que a gente vai ver ou que viu em termos de distribuições de probabilidade, né? Que são mais próximas das aplicações reais relacionadas aos cursos. Então, a gente também vai abordar e a parte de inferência, explicitamente amostragem, teste de hipótese e estimação. Tá? Os 3 aspectos que foram abordados. Então, isso aqui é o escopo do curso que a gente viu durante o curso de Estatística Básica e, portanto, é o que a gente vai ser mais próximo aqui, né? A gente vai tentar se aproximar mais dessas tarefas que a gente tem a resolver. Muito bem, então o nosso problema é o seguinte: a gente tem uma população de domicílios, né, da qual eu, claro, quero investigar essa população de domicílios e vou tomar a partir dessa necessidade da investigação sobre essa população, uma amostra de tamanho 50 aqui. Então, tamanho, o número de elementos ou de domicílios que foram amostrados a partir dessa população é 50. É claro que eu defini antes, né? É óbvio, antes do estudo, mas a partir dessa amostra eu vou aferir valores de variáveis, né? Bem como o seu tipo aqui associado. Então, se a gente pensar aqui, algumas variáveis que poderiam ser coletadas, né, ou poderiam ser estudadas em cima dos domicílios, é a renda média do domicílio associado, que tem como tipificação, né, ou classificação, é uma variável quantitativa contínua. O número de indivíduos que vivem naquele domicílio, né, é uma quantitativa discreta. O sexo do chefe da família, né, portanto, é homem ou mulher, e, consequentemente, é uma variável qualitativa nominal. E o grau de dependência em relação a programas sociais, né, que pode ser observada como uma variável qualitativa ordinal, para efeito de exemplo, né. Neste caso, eu estou graduando a dependência em graus que é de maior dependência, né, completa dependência, até nenhuma dependência, no caso que não recebe. Então, esse conjunto de dados, né, a partir do qual a gente vai definidas essas variáveis, a gente vai aferir o conjunto de dados associados à minha amostra, que está nessa tabela aqui ilustrativa, onde tem vão ter, né, todas as variáveis aqui, ó, né, bem como até o n, no nosso caso é o n igual a 50. Então a gente pode enxergar como sendo uma tabela, né, se a gente colocar os índices aqui com 5 colunas e com 50 linhas, né, explicitadas aqui. Ou simplesmente, né, omitindo o i aqui, eu posso ficar só com as 4 colunas aqui relativas às variáveis propriamente dita. Então,
esses dados vão estar num arquivo chamado pesquisa.xlsx, que está naquela pasta, né, presente no ambiente do POSIT e que está disponível no Google Drive, né, o arquivo compactado com todas as, né, os arquivos que a gente vai utilizar aqui durante o tutorial. Então, ele é uma planilha dessa mesma forma, um arquivo do Google Sheets, né, um XLSX, na verdade um arquivo do Excel, né, que eu estou exibindo aqui no Google Sheets. Então, eu vou ter os valores das rendas, variável x, teria o valor de y, que é o número de indivíduos, o sexo e o grau de dependência, o qual eu considerei aqui uma escala ordinal, né? Então, é independente, pouco dependente, ou totalmente, muito dependente, ou totalmente dependente. A gente poderia fazer essas classificações se o indivíduo recebe ou não recebe, e em recebendo, qual o percentual da renda dele, né, representa aquele programa social, né? Se só afere renda desse programa, então é totalmente dependente. Se é muito dependente, significa que é um valor representativo da renda. E assim por diante. Então, você estabelece uma classificação dessa dependência em relação ao programa social. Poderia ser feito através de um número, né, prático mesmo, uma regra, um critério de corte, mas poderia ser feito através de uma classificação feita pelo próprio usuário, né? Nesse caso, pelo próprio representante do domicílio que está respondendo o questionário. Então, a gente vai trabalhar com esses dados aqui, ó. Vamos ver como é que a gente importa esses dados no ambiente do R. Então, agora eu vou retornar novamente ao ambiente e eu vou fechar esse arquivo aqui, ó, né? Então, e vou abrir o arquivo de estatística descritiva. Aliás, desculpe, de tratamento de dados. Novamente, eu tenho a mesma estrutura aqui, ó. Então, tenho o mesmo a estrutura no sentido que tem os comentários associados, né? E toda a identificação aqui dos dados, né? Eu vou aqui nesse bloco 2, primeiramente, que é onde a gente vai fazer a importação. Então, o que eu vou fazer? O arquivo o pesquisa XLSX está aqui, ó. Então, eu vou selecionar ele aqui. Na verdade, eu vou vir aqui nessa opção, aqui nessa janela, que lida também com tratamento de dados, e vou import dataset, para importar dados. Nesse caso, o arquivo vai ser importado do Excel. Então, eu vou escolher aqui o Excel. Aí eu vou clicar aqui no Browse, que ele vai pesquisar qual arquivo que vai ser importado, né? Que eu vou importar para dentro do R, para tratar dentro do R. Então, eu vou aqui dentro do tutorial, que é a pasta tutorial R, né? Que é a pasta geral, e acho o meu arquivo. Ó, ele está aqui, ó, pesquisa XLSX. Aí eu abro. Veja que ele faz duas coisas. Ele gera os comandos associados à importação. Aqui, ó. Que ele vai jogar esses arquivos, melhor dizendo, essa tabela XLSX numa estrutura específica que o R trabalha, dentro do R, né, dentro do espaço do ambiente do R. Então, eu posso ou copiar esse código aqui, ó, e, se não me engano, aqui, deixa eu ver se essa opção é de cópia, não, mas eu copio aqui, ó, ou posso fazer a importação por aqui, ó, por esse botão. Quando eu importar, ele vai jogar para dentro de um objeto chamado pesquisa.
Mas eu não vou fazer isso não, eu vou copiar só essas linhas aqui, ó. Veja que ele já endereça até o caminho aqui certinho. Vou fechar aqui e vou colar aqui a partir da 24 essa sequência de comandos. Então o que vai acontecer? Eu tenho um comando aqui específico, library read xl. Esse comando é para no R eu tenho que carregar algumas bibliotecas de funções, né, que não estão necessariamente presentes no R que a gente está executando. É como se fosse um adicional, né? Um conjunto de funções adicionais que a gente carrega posteriormente à instalação do R. A linha 27, ele vai criar um espaço dentro do R que é para armazenar os dados dessa tabela, e essa linha 28 que eu acabei de executar, que é o chamado view, né? O view é para visualizar os dados. Do ponto de vista prático, ela não tem funcionalidade, mas é só para visualizar aqui, ó, na janelinha. Então, vou ter o conjunto de dados aqui organizado aqui. Eu vou comentar daqui a pouco a respeito de como que a gente acessa esses dados e manipula com eles. Tá? Então, vamos retornar para o nosso guia. Então, um dos primeiros comandos que a gente tem que entender quando está trabalhando com programação é o comando de atribuição. O que esse programa faz? Ele, na verdade, cria um espaço de memória no seu computador associado ao R, nesse caso o RStudio, para a gente armazenar um determinado conjunto de dados, ou um dado só, ou um conjunto. Então, pela definição, cria um espaço de armazenamento e armazena um valor. Nesse caso, a gente vai entender que é um dado dentro desse espaço. No R, você tem duas nomenclaturas, tem duas formas de escrever esse comando, que é a setinha na direção do espaço onde você está armazenando, ou o próprio igual. Então, como é que funciona? Antes, né, propriamente da execução, lembre-se que eu tenho os tipos de dados em estatística. Quando a gente lida em estatística, a gente lida com dados quantitativos e qualitativos, né, contínuos, quantitativos contínuos e discretos, e qualitativos que podem ser ordinais e nominais. Então, no R, você vai ter dados numéricos que são quantitativos, podem ser quantitativos ou discretos ou contínuos, né? Tipos de dados lógicos que se encaixam como dados qualitativos, nesse caso específico, qualitativos discretos, qualitativos nominais, tá? Que o tipo de dado lógico é um tipo de dado verdadeiro ou falso, né? Ou que associa duas classes. E finalmente o tipo de dado textual, tá? Que você pode armazenar num determinado espaço de memória um texto qualquer, né? Uma sequência de caracteres que representa um texto. Então vamos dar um exemplo. Se eu executo no R esse comando, coloco x1 ou x, pode ser qualquer nome que eu estabelecer aqui, ó, setinha, né, à esquerda, 2, né, a gente lê como o x1 está recebendo o valor 2. O que eu estou fazendo é, no espaço de memória que o R está utilizando, ou no caso específico do RStudio, eu estou criando um espaço que eu estou dando um nome, né, um rótulo, né, ou um nominho do espaço de x1. E dentro desse espaço, eu estou colocando o valor 2. Por quê? Porque agora toda a referência que eu fizer ao x1 vai apresentar o valor 2. Como se fosse uma gaveta. Tá? Aqui é um rótulo da gaveta, né? Uma etiqueta na gaveta, para eu lembrar qual o nome daquela gaveta. E o que está guardado lá dentro, neste caso, é o valor 2. É um valor numérico. Mas pode ser um valor lógico. Por exemplo, se eu colocar o x2 igual a true, né, o t de verdadeiro,
ele vai armazenar o valor t, né, dentro desse espaço. O valor true, né? Esse caso, como é um tipo lógico, ele vai ser um tipo mais econômico, vamos dizer, que o tipo numérico. Não vou entrar em detalhes, mas esses espaços eles têm tamanhos diferentes de acordo com o tipo de dados que eles estão armazenando. E finalmente, um terceiro espaço, que eu chamei de x3, né? No qual eu coloquei o nome Dave, né? Aqui ele tem que ser colocado entre aspas o valor, para ele entender como um valor textual, né? Chamado de caracteres, ou strings também são referenciados como. Cuidado para não sobrescrever. Então isso aqui é uma coisa importante. Muitas vezes eu escrevo num determinado espaço de memória, né? Um x1. E às vezes eu faço menção a ele de novo sobrescrevendo o valor. Ou seja, tudo que eu executar após ter escrito o valor 2 em x1, se eu escrever novamente em x1, ele vai sobrescrever o valor 2. Esse valor vai ser apagado e o valor novo, né, mais atual, que vai ser considerado na hora da utilização. Então, tomar cuidado com relação a esses pontos. Muito bem. De acordo com o espaço que a gente trabalha de memória, a gente dá nomes diferentes. Então, o primeiro deles é uma variável. O que é uma variável? Que é a nomenclatura utilizada, tá? No contexto de programação. É um espaço de armazenamento para um único dado. A gente pode considerar. Essa definição não é muito boa, mas a gente pode interpretar como sendo um valor escalar, né? Uma variável que armazena um escalar. Neste caso, a gente vai trabalhar com um único dado só, tá? O termo variável é utilizado para outras, tá? Não só para um único valor, mas também é utilizado para outros tipos de espaços de armazenamento. Então, nesse caso, uma variável pode ser numérica, uma variável pode ser lógica, né? Ou uma variável pode ser textual, considerando um valor individualmente. Aqui um exemplo de um comando que se associa né, ao valor x, a variável x, perdão, o valor 2, que é um valor escalar. Eu tenho o vetor, tá? Mas também é chamado de variável também. Variável multidimensional, né? Tem unidimensional. É um espaço de armazenamento para uma sequência de dados. Então, muitas vezes a gente está querendo armazenar uma sequência de dados, não só um único valor. É o exemplo nosso. A gente trata, na maioria das vezes, como uma sequência de dados que provém de uma amostra. Então, essa sequência vai ter que ser armazenada num vetor. Então, eu usei aqui um exemplo. O vet recebe, né, é o nome da variável que eu usei, um exemplo do comando, recebe, o código é C, tá, parênteses, e os valores são separados entre vírgulas. E fecha o parênteses aqui na execução. Então, ele vai criar um espaço, né, vet, no qual esses valores vão ser armazenados. A matriz, tá, que é uma variável que também pode ser considerada como uma variável, né, nesse caso multidimensional, porque ela tem duas dimensões aqui de armazenamento, não só uma, é um espaço de armazenamento, nesse caso, para uma matriz de dados, né? Então, como exemplo aqui, o comando mat, poderia ser qualquer nome, tá? Eu coloquei mat simplesmente, recebe matrix. Matrix é o comando, é um das possibilidades de comandos para você criar matrizes. Aqui os valores da sua matriz, o número de linhas e o número de colunas. Esse valor aqui, ele tem que ser colocado em função de um vetor, né? Porque são vários valores aqui, senão ele vai entender esse conjunto de valores aqui, ó, tem que ser uma sequência de valores. Senão ele entende que isso aqui é o segundo valor. Se eu coloco só da forma como está aqui no primeiro caso, ele vai entender que o segundo valor é a linha
o número de linhas, e o terceiro, o número de colunas. E finalmente o data frame, tá? Que é um espaço de armazenamento para tabelas de dados. Qual que é a diferença das tabelas para as matrizes? Nas tabelas, eu tenho tipos de dados diferentes. Na matriz, é geralmente um único tipo de dado que você tem nela toda. O mais comum é a gente trabalhar com dados numéricos, né? Mas não precisava ser, no caso de matriz. No caso de data frames, né, eu posso trabalhar com diferentes tipos de dados na própria estrutura da tabela. Eu posso pensar que uma coluna é a renda, ou seja, portanto, uma variável numérica. Uma segunda coluna é uma variável textual, né, que é relacionada à dependência, ao grau de dependência, por exemplo, do programa de renda, né, o programa social, e assim por diante. Aqui é uma ilustração de como fica na memória, como que você enxerga na memória. Então, a variável tem um espaço que eu criei chamando de x, né, recebendo o valor 2. Aqui o vetor, né? Então, na estrutura de memória, eu tenho uma posição para cada valor aqui, ó. Então, é nessa ordem que ele é criado que eu vou associar a cada espaço da memória. E vou poder associar, vou poder acessar os valores todos ou valores em particular. Um valor só ou um subconjunto desses valores. Aqui a estrutura da matriz, com um exemplo do comando, ó, veja, eu estou criando uma matriz com esse conjunto de dados, ó, que é um vetor. Eu poderia até fazer menção a outro vetor, nesse caso não seria esse anterior aqui, porque ele estaria sendo criado com 3 valores e a matriz é 2 por 2, né? Portanto, ela precisa de 4 valores. Mas aqui está o exemplo de execução e como a estrutura vai se organizar. Então, tem a primeira linha, primeira coluna, primeira linha, segunda coluna, e assim por diante. E, finalmente, o data frame. Aqui com um exemplo de também uma tabela, né, de dados com duas linhas, né, e 2 colunas, ou 2 variáveis, se a gente puder interpretar. Nesse caso aqui, eu coloquei simplesmente 2 variáveis, uma com valor numérico, 2 e 1, e uma segunda variável com valor de N ou S, né? De sim ou não, se for o seu caso. Veja que qual que é a diferença daqui para cá. Aqui eu só tenho números. Aqui eu tenho uma coluna que é numérica e tem uma coluna que tem um dado textual. Muito bem. No Google Drive, na pasta que eu estou disponibilizando para vocês, tem um PDF que tem um resumo de comandos de como que vocês podem trabalhar com dados, né? E especificamente com data frames também, não só com data frames, tá? Com matriz, com variáveis de maneira geral. Então, eles vão trabalhar tanto sobre o aspecto da criação quanto o aspecto da consulta de dados. Então, nesse caso, consulta significa como é que eu posso acessar os valores de um data frame, que é o conjunto de dados que a gente vai utilizar. Perceba que com a nossa importação, o que a gente fez foi gerar um data frame dentro do computador, dentro do espaço do R, com as colunas da tabela do Excel como sendo algumas colunas do meu data frame, as quais eu posso acessar e aqui individualmente, cada uma delas, cada coluna pode ser acessada individualmente, e aqui nesse arquivo, né, que eu estou mostrando no resumo, vocês podem acessar essas colunas. No caso aqui, ó, um exemplo ele coloca o list subsetting, né, que é né, consultando, né, um subconjunto de lista, que eu posso usar como df cifrão x. O df é o nome do seu data frame. No nosso caso, o nome lá criado vai ser pesquisa. Então, cifrão com o nome da variável associada. Geralmente essas variáveis vêm da coluna do arquivo do Excel, que identifica que os nomes das variáveis, né, já vem do próprio arquivo.
Muito bem. Vamos trocar novamente para o POSIT. E eu vou fechar esse... Na verdade, aqui, ó, no exemplo do tratamento de dados, vai ter todos os comandos que a gente... alguns exemplos dos comandos aqui que a gente apresentou ali, né, ao longo da descrição dos dados. Então, vocês podem perceber que se executarem uma variável, aqui nesse caso a var x, o que ele fez? Ele cria um espaço de memória. Eu vou até limpar aqui, ó, que eu vou fazer essa opção de limpeza, porque ele vai limpar a memória, basicamente limpar a memória. Por quê? Que eu quero mostrar desde o início, né, como é que se dá o processo. Então, coloco aqui, ó, variável, e acabei de executar, acabei de rodar essa linha aqui, ó, por um atalho, né, fiz por um atalho, não cliquei com o ícone, mas é possível fazer por um atalho, para quem quiser, Ctrl R, né, no teclado para fazê-lo. Então, eu acabei de executar. O que ele fez? Ele criou uma variável, var x, cujo valor dentro dessa variável é 2. Então, se eu executar aqui, por exemplo, no espaço de execução var x, simplesmente, ele vai me retornar o valor 2, porque é o valor que está presente lá. Tá? Isso vai valer para todas as outras situações. No caso aqui, o vetor, mesma coisa, ele cria um espaço, ó, e é univariado, ó, né, um vetor univariado, ou seja, uma sequência de valores. A matriz, um exemplo aqui na linha 15, execução, e veja que se eu executar o vetor, né, ou se eu quiser o valor do vetor, digitar aqui no console, ele vai exibir os valores armazenados. Bem como a matriz também, né? Nesse caso eu coloquei matx o nome da matriz, mas podia ser qualquer outro nome. E aí ele coloca uma matriz, né, de 2 linhas e 3 colunas aqui, tomadas. Bem como o data frame, aqui um exemplo. Então, o que eu faço para criar o data frame? Eu tenho uma sequência de comandos. Eu crio um vetor numérico, crio um vetor só de dados, nesse caso aqui, textuais, né? E uso esses dois vetores para criar o data frame. Então, quando eu coloco data frame x e y, ele está fazendo menção a esse x e esse y. E automaticamente ele cria o tab x, que ele coloca 4 observações de 2 variáveis, que é exatamente a estrutura que ele cria aqui. Se você digitar aqui no ambiente do console x, y, que ele vai retornar exatamente a estrutura da variável. O legal é que, lembre-se que eu adicionei aqueles comandos da importação, é que dessa forma, então eu vou carregar a biblioteca. Aí o que eu fiz? Ó, dentro da pesquisa de uma variável pesquisa, eu estou chamando essa função aqui, ó, né? Esse comando, vamos dizer assim, que foi criado ali no arquivo de importação, né? Na opção de importação, read Excel tutorial. Então o que ele faz? Ele vai criar uma variável, nesse caso, desculpe, vai criar um data frame, né? Que vai conter 85 observações de 4 variáveis. Eu coloquei como sendo 50 lá, né? Mas aqui ela está com 85. Os valores estão desatualizados em relação à apresentação. E eu posso visualizar o arquivo, que é justamente o data frame, aquela estrutura de eu tenho variáveis em cada uma das colunas associadas àquela pesquisa hipotética formulada. Ok? No próximo vídeo, a gente vai ver vai continuar a discussão e vamos ver a parte de estatística descritiva, ou seja, uma vez que eu importei esses dados para dentro do R, agora eu vou poder trabalhar com estatísticas descritivas. Neste caso, vamos trabalhar especificamente com dados quantitativos contínuos, né, que nesse caso é o conjunto de dados
associada à renda, né, aos valores de renda da variável renda inspecionada. Na primeira coluna aqui, o item X.